Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula do 7º ano de História e hoje a gente vai discutir sobre o contato entre português e africano na costa índica. Então, se a gente imaginar a Índia, eles já tiveram contatos na costa atlântica, né? Que foram os reinos de Mali, os reinos de Songhai e aqueles vídeos que a gente já preparou anteriormente. Agora nós vamos ver esse contato lá quando eles cruzaram o Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África, indo em direção ao Oriente, até chegar em Calcutá, em Calicut, quer dizer. Então, vamos ver o contato que eles tiveram do outro lado, do lado oeste, do lado leste, né, da África, lá na costa Índica, do Oceano Índico. Então vamos lá. Esse contato. Primeiramente, esse contato ele se deu nas regiões do Império de Monotopá, localizada na região do sul do Zambezê, inclusive tem um rio importante lá, que é o rio Zambezê, tá ok? Local que corresponde parcialmente aos atuais territórios de Moçambique e Zimbábue. Nessa região havia muitas minas de ferro e de ouro, o que acabou despertando, né, o interesse dos portugueses por essa região. Nesse contato, a gente sempre entende que os portugueses foram muito expressivos com sua cultura, né? Além de eles dominarem as regiões, né, muitas vezes eles obrigavam esses povos a manter contato comerciais com eles, porque o interesse era retirar os produtos que tinha na região. Então vocês vão perceber nos próximos vídeos, e é uma questão quando a gente for tratar do contato deles no Oriente, na China, no Japão, né, que eles eram muito afoitos no sentido de que, se não fizesse um contato comercial com eles, eles logo acionavam as esquadras militares deles e obrigavam esses lugares a vender os produtos para eles revenderem na Europa. Porque o interesse era ir até essas regiões, construir feitorias, que eram algumas habitações que eles construíam, galpões, quer dizer, onde eles tiravam os produtos, guardavam lá e depois levavam para Portugal para revender na Europa, tá? Então foram essas benfeitorias que foram construídas no litoral, dentro desse processo de ocupação dessas regiões, certo? E quando eles achavam que um reino era mais poderoso do que eles tentavam agradar com contatos comerciais através de amizade. Quando o reino era muito fraco, eles chegavam e percebia que tinha um exército fraco, que tinha um quadro militar que eles poderiam vencer, se eles não aceitassem esse contrato comercial, então eles faziam através da força militar, da via militar. Um exemplo muito claro disso foi quando eles chegaram na China. Eles perceberam que o exército chinês era muito forte, então não tinha como eles derrotar e manter contato comercial com a China. Então eles mantinham esse contato através de contrabando e de outras práticas, né, que pudessem estar estabelecendo esse comércio mesmo contra a vontade deles. No caso aqui da região de Moçambique e do Zimbábue, eles estavam à procura de ferro e ouro que tinha muito nessa região, tá? Também foram para a ilha de Madagascar, que é uma ilha que faz parte do continente africano, né? E lá também retiraram produtos dessa região, tá? No caminho que se seguiram para o Oriente, os portugueses estiveram em outros locais no Oceano Índico. Na ilha de Camões, mas depois foi tomada pelos franceses, então eles perderam o domínio dessa região. Isso aconteceu em 1505 e na região que corresponde aos atuais países de Quênia e Somália. Não chegaram, contudo, a estabelecer domínios nesses locais, porque, igual eu falei, muitas vezes eles sofriam resistência. E quando eles não conseguiam manter esse contato militar, se o país era fraco, eles usavam via militar. Quando tinha um reino muito forte, né, muitas vezes eles tentavam estabelecer pela amizade, mas nem sempre essa ocupação dava certo. Então preste atenção nisso. Aqui nós temos uma imagem no livro de vocês, na página 15, que é bastante interessante sobre a questão cultural, né? Vocês estão vendo aí que os africanos eles tinham o hábito de usar as máscaras como símbolo religioso. E essas máscaras muitas vezes eram colocadas para afastar maus espíritos, aventureiros, ou mesmo para curar pessoas doentes. Eles acreditavam no poder mágico dessas máscaras. E era um hábito muito utilizado na cultura africana, dos povos africanos, principalmente na região da Costa Índica. E aí quando um
renomado, hoje um renomado pintor, né, espanhol Pablo Picasso, viu a máscara, né, e as suas formas triangulares, né? Você pode observar que tem formas triangulares no formato da máscara. Ele teve a ideia de pintar os seus quadros utilizando essas mesmas técnicas, né? Que deu origem a um ramo da pintura chamada de cubismo, né? E se destacou muito. Você pode até observar aqui uma obra do Picasso inspirada nas máscaras africanas, ok? Aqui tem uma atividade pedindo aí para vocês selecionarem 3 palavras dessa e dizer o sentido dela, que na verdade foi incorporadas através da cultura africana à cultura portuguesa, que é o abadá, o acarajé, o angu, babau, bagunça, banguela, banzo, cachimbo, caçula, fofoca, fuxico, fubá, ginga, jagunço, maracutaia, moleque, quitute, quizomba, senzala e xodó. São palavras de origem africana, vocês vão escolher 3 palavras dessas e vão, né, dizer o sentido que elas têm para a cultura portuguesa, tá ok? Nesse texto aqui, pessoal, e nessa imagem, nós vamos fazer uma discussão bastante rápida, mas para vocês poderem entender o que era a Europa no finais do século XIV e início do século XV. Uma Europa destruída por guerras, por pestes, né? Uma Europa por disputas políticas como a Guerra dos 100 Anos, que estava voltando a surgir de novo, né? Então, uma Europa completamente destruída por epidemias, né? Com um sistema econômico completamente corrompido com o final do feudalismo. Os servos já tinham feito revoltas, já tinham se libertado, a cidade já tinha surgido, o poder do senhor feudal já estava sendo contestado pelos reis, a burguesia já tinha feito alianças com o rei, e de certa forma, todo aquele mundo feudal que girava em torno do servo, trabalhando e produzindo alimentos e movimentando a economia feudal, estava sendo desmoronado. Então, você vê nesse quadro aqui, fica muito claro a situação econômica e social da Europa diante das epidemias e diante de tudo que ela passava. Praticamente uma economia totalmente destruída e uma sociedade amedrontada. Né? A gente não pode esquecer da peste negra no final do século XIV, que acabou matando 1/3 da população. De cada 3 europeus, 1 morreu. E a peste se arrastou durante longos anos, né? Causando um caos na economia europeia. Então ninguém achava, a questão que se coloca é assim, como que os portugueses, nesse devido momento de tanta crise europeia, eles conseguiram dominar reinos além mar, em outras regiões, como na África e no Oriente. Né? Mas mesmo assim, diante de todas as dificuldades que eles passavam, eles conseguiram estabelecer esses contatos na costa do Atlântico, na costa Índica e mesmo na região do Oriente. Ok, pessoal? Façam as atividades e até a próxima aula.